Estamos ao vivo agora com a nossa primeira palestra do nosso quarto dia do nosso Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. E aqui, queria agradecer o pessoal que já está entrando aqui. A Deusa Nilde, bom dia a todos. Zé Mauro de Almeida, bom dia a todos. Viçosa, Minas Gerais. O pessoal, minha produção do Mais Floresta, bom dia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Maiara Mastiero Fianco, bom dia, engenheiro florestal da UTFPR, esqueci sempre, não esqueço. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é isso? Eu sempre esqueço. Adriano Ribeiro de Mendonça, bom dia, engenheiro florestal da PPG-CFL, UFES. Pessoal da UFES, Jerônimo Monteiro, Espírito Santo. O Ademilson Maciel, bom dia, São José dos Pinhais, Paraná. O Manuelzito Botelho, bom dia a todos, Sete Lagoas, Minas Gerais. Murilo Valadão, bom dia a todos. Carlos Eduardo Silva Volpato, bom dia a todos. Professor Volpato, da UFLA de Lavras, Minas Gerais. E o Fábio Silvano Altenhofer, bom dia a todos. De Ivoti, Rio Grande do Sul. A Kátia Pichelli, da nossa grande amiga, da Embrapa Florestas, parceira de longa data. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos vocês. E o nosso palestrante, o Michel Picanço Oliveira, já está aqui do meu lado. Arthur, coloca ele na tela aqui comigo. Bom dia, Arthur. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo. Você está falando de que cidade hoje, Michel? Falo de Alegre. Pertinho de Jerônimo Monteiro, fica aqui no sul do Espírito Santo. Você está pertinho do pessoal, pertinho da universidade, então. Pertinho. Bom dia a todos, gente. Então... Bom dia a todos que estão assistindo. Estou vendo que todos que estão assistindo. A participação de alunos aqui tá grande. Tem, lógico, todo mundo assistindo o professor aqui. E o Michel é do Laboratório de Mecânicas e Materiais, né, da UFES, e ele estava trazendo para a gente aqui a palestra Aplicação de nanocristais de celulose como reforço em compósitos poliméricos. Michel, traduz para a gente. A palestra é sua e o tempo é seu. Muito obrigado, Paulo. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. Obrigado a toda a produção de Florestas Online pelo convite, por estar aqui. É um grande prazer estar aqui. E o que a gente vai falar hoje um pouquinho vai ser sobre a aplicação desse novo material, desse material que nem é tão novo, mas os nanocristais de celulose, na verdade, sempre esteve presente, só que agora que a gente começa a trabalhar com os nanocristais de celulose. Então, a gente vai tratar um pouquinho dessa aplicação em compósitos poliméricos, sobretudo com matrizes termofixas, tá? Então, deixa eu só me apresentar. Como o Paulo já disse, meu nome é Michel, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, atuo no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira. Deixa eu só pegar o meu apontador aqui. Atuo no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, onde também atuo em 2 cursos de pós-graduação, o curso de pós-graduação em Ciências Florestais e o curso de pós-graduação em Engenharia Química, ambos aqui no campus de Alegre. Alegre de Jerônimo Monteiro é um campus conjunto. Sou coordenador do grupo de pesquisa Materiais e Bioprocessos, e onde venho atuando principalmente com a aplicação de materiais lignocelulósicos, fibras lignocelulósicas, fibras de celulose, nanocristais, nanofibras de celulose em compósitos poliméricos. Então, as minhas linhas de pesquisas, quase todas estão voltadas para a aplicação em compósitos. Alguma coisa foge à regra, mas sempre trabalhando com fibras e nanofibras de celulose ou fibras lignocelulósicas. Esse daqui é só um mapinha para mostrar onde nós estamos. Esse daqui é o nosso Departamento de Ciências Florestais da Madeira, que fica situado na cidade de Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro é uma pequena cidade no sul do Espírito Santo. Aqui, está localizado nesse ponto aqui do estado do Espírito Santo, que fica perto da divisa com Rio de Janeiro, perto da divisa com Minas Gerais, com o estado do Rio de Janeiro e o estado de Minas Gerais, na porta de entrada do Caparaó. Com certeza, algo que vocês já ouviram falar. O Pico da Bandeira, famoso por ser o terceiro maior pico do Brasil. A gente está aqui bem na porta de entrada, bem próximo ao Pico da Bandeira, região do Caparaó. Então, esse é o nosso departamento. Como vocês podem ver, ele é mais da metade da cidade.
brincadeira, ele não é mais da metade da cidade, não, mas ele ocupa uma parte bem importante da cidade de Jerônimo Monteiro. Como eu já disse, a minha linha de pesquisa básica é compósitos poliméricos reforçados com fibras de celulose, nanocristais de celulose, nanocelulose e microfibras de celulose, microfibrilhas de celulose. A gente tem trabalhado com aplicações diversas para esses compósitos, desde a aplicação como reforço em placas de coletes balísticos, por exemplo, até a aplicação de nanocristais de celulose como máscaras, em máscaras de respiração. A gente tem um projeto relacionado ao COVID, onde a gente aplica esses nanocristais e nanofibras para máscaras de respiração para tentar melhorar a filtração, melhorar o poder de filtração dessas máscaras. Tá? Mas, no caso de hoje, a gente vai falar exclusivamente de compósitos poliméricos reforçados com nanocristais de celulose. E antes disso, eu sei que eu estou no Play da Floresta e estou inserido no Departamento de Ciências Florestais da Madeira, então cabe sempre iniciar as nossas palestras fazendo uma breve introdução do que são os materiais compósitos. Apesar de a grande maioria já ter essa ciência, já entender os aspectos dos materiais, mas eu acho que isso vale a pena ser mostrado. Quando eu sou engenheiro metalúrgico, né, eu disse para vocês, engenheiro metalúrgico de materiais, quando a gente se atreve a fazer uma classificação de materiais, a gente simplesmente classifica os materiais em metálicos, poliméricos, cerâmicos, compósitos, aí tem outros tipos de classificação, materiais avançados, materiais supercondutores, a gente vai reclassificando esses materiais, mais uma classificação básica seria essa daqui, metálicos, poliméricos e compósitos. E o que seriam esses compósitos que estão aqui? Os compósitos seriam a utilização de duas classes de materiais, ou mesmo uma única classe de material, mas constituído de materiais diferentes, em que normalmente se tem uma matriz e uma fase dispersa, em que a matriz vai gerar as propriedades básicas e a fase dispersa vai gerar as propriedades de reforço do material. Os compósitos avançados normalmente são constituídos por matrizes contínuas, a gente chama de matriz o que é contínuo no material, então o que tem contato com todo o material e sempre está em contato consigo mesmo, e as fases dispersas são as fases que estão em contato somente com a matriz, e normalmente não existe contato entre fase dispersa e fase dispersa nos compósitos. A matriz faz essa separação. No nosso caso, a matriz que vamos utilizar, a matriz do nosso compósito, no nosso estudo de hoje, é uma matriz de um material polimérico. E a nossa fase dispersa são os nanocristais. Mas existem muitos estudos que utilizam outros tipos de matrizes, poderiam ser matrizes metálicas, matrizes cerâmicas, reforçadas com diversas fases de reforço. Se pensar num compósito que está no nosso dia a dia e que utilizamos em larga escala, por exemplo, poderia pensar no compósito de cerâmico reforçado com materiais metálicos, que é simplesmente concreto armado, que compõe as vigas e colunas e a laje de cada um de vocês. Então, isso seria um material compósito. Eu trabalho tanto com materiais compósitos reforçados com fibras, desde fibras contínuas até fibras descontínuas. E essas fibras normalmente são fibras lignocelulósicas. E quando se trabalha com fibras descontínuas, fibras curtas, no caso, também fibras de celulose. As matrizes que eu trabalho sempre são matrizes poliméricas, aí pode variar o polímero, desde polímeros naturais a polímeros sintéticos, totalmente sintéticos. Então, existe bastante variação em torno dessas matrizes que eu utilizo. E, no caso dos compósitos reforçados com nanocristais de celulose, nanofibrilhas de celulose, a gente considera esses compósitos como compósitos reforçados por partículas, e essas partículas estão normalmente em dispersão no compósito, tá? Elas são partículas que estão dispersas nos compósitos. Na verdade, a gente vai até tratar disso um pouquinho hoje. A gente quer que esses nanocristais estejam em dispersão, mas eles também formam aglomerados e não formam essa dispersão que a gente quer, assim, da maneira como a gente deseja.
Então, esses são os materiais compósitos. O material compósito é constituído de 2 ou mais materiais, onde existe uma separação física e química entre a matriz e a fase que vai gerar o reforço, a fase que vai estar ali para ser simplesmente um agregado ou ser uma carga. Então, mas o importante é que deve existir uma separação física e química, uma separação química entre essas duas fases, e essa separação tem que ser distinta. Tá? Então, esses são os materiais compósitos. Antes de tratar dos materiais compostos reforçados com nanocristais de celulose, preparando essa apresentação, eu me lembrei de um trabalho que a gente fez há muito tempo. Esse trabalho é um trabalho que eu desenvolvi no mestrado, isso deve ser 2011, 2012 ainda, onde a gente já começava a relacionar o diâmetro das fibras com a resistência que essas fibras iriam inserir no compósito, tá? Então, como a gente pode ver aqui, eu estou utilizando uma fibra de bagaço de cana em uma matriz de poliéster, e a depender do diâmetro médio das fibras que eram inseridas nesse compósito, a gente tinha uma diminuição depender, com o aumento do diâmetro, na verdade, a gente tinha uma diminuição da resistência dessas fibras, tá? Então, e quando a gente acrescentava essas fibras nos compósitos, a gente observava a mesma coisa. Então, essa questão de diminuição da escala das fibras, a diminuição da escala do tamanho dos materiais, elas agregam aos compósitos algumas propriedades interessantes. Isso já é observado há muito tempo. Isso daqui é só um trabalho nosso em que a gente utilizou fibras, uma mesma fibra, com diâmetros variados, e conseguiu relacionar esse diâmetro à resistência dessa fibra, tá? Então, a gente conseguiu relacionar a variação do diâmetro com a resistência das fibras. Quanto menor o diâmetro das fibras, maior a resistência que essa fibra tem. Lembrando, sempre os conceitos de resistência e força. Não estou dizendo que uma fibra com diâmetro menor ela tem uma maior força resistiva que uma fibra de diâmetro maior, mas ela tem uma resistência maior que uma fibra de diâmetro maior, tá? Então, resistência, que é exatamente a propriedade do material, eu estou tratando aqui de propriedade do material, a resistência da fibra com menor diâmetro é maior do que a resistência da fibra com maior diâmetro, tá? E isso, nos compósitos, foi algo importante. Eu lembro quando a gente começou a estudar isso, porque com a diminuição do diâmetro das fibras, a gente também conseguia aumentar a área superficial delas. Então, se você diminui o diâmetro, no geral, para o mesmo volume de fibra inserida dentro de um compósito, aumenta-se a área superficial. Tá? Se aumento a área superficial, eu aumento as possibilidades de ligação entre as fibras e a matriz. Aumentando essas possibilidades de ligação, a gente pode tratar de ligações químicas, ligações físicas, tanto químicas quanto físicas, mas nesse caso aqui a gente pode até excluir as ligações químicas, dizer que a gente só tinha ligação física, só pontos de ancoragem mesmo entre as fibras e a matriz polimérica. Se eu aumento esses pontos de ancoragem, eu aumento essa área superficial, a tendência é aumentar as propriedades dos compósitos. Então, aumentando as propriedades dos compósitos, a gente consegue uma melhor resistência mecânica, por exemplo, uma maior tenacidade ao impacto, que é uma propriedade importante para os compósitos, que é a energia que esse material vai absorver durante a ruptura. Então, tudo isso é possível de ser observado simplesmente com a diminuição do diâmetro das fibras. Caminhando neste sentido, a gente chega nas microfibras de celulose, nos nanocristais de celulose, que é o que a gente vai estudar hoje. Tá? Então, caminhando nesse sentido, em relação à diminuição do diâmetro, a gente vai estudar esses nanocristais de celulose em compósitos. Aí, eu só fiz uma revisãozinha aqui a respeito das publicações que estão sendo... o que está sendo publicado em relação a esses dois assuntos ao longo dos últimos anos. A gente observa que o crescimento das publicações relacionadas às fibras lignocelulósicas
foi um crescimento exponencial, todos os dois a gente colocou em escala exponencial, e nos últimos anos alcançou um pico gigantesco. Então, a gente tem buscado muito pesquisas relacionadas a compostos reforçados com fibras lignocelulósicas, tá? Ou fibras naturais. E esta busca está muito relacionada aos aspectos ambientais. Por quê? Porque a gente tende a tentar substituir os materiais que são de matrizes não renováveis, os materiais que emitem uma quantidade de CO2 grande quando são descartados ou quando são produzidos, por materiais renováveis. As fibras lignocelulósicas estão neste caminho. A gente consegue produzir compostos com excelente resistência utilizando fibras lignocelulósicas. Por exemplo, o nosso grupo de pesquisa produz compósitos para proteção balística, e a gente consegue substituir fibras de Kevlar, por exemplo, por fibras de Coral. Então, com resistência muito parecida e ainda mais leves, sendo que eu estou substituindo um material industrializado, um material não biodegradável por um material biodegradável, um material neutro na emissão de CO2, então a gente tem diversas vantagens em relação a isso. Só que, neste contexto, as fibras lignocelulósicas, elas apresentam alguns problemas. Na trabalhabilidade dessas fibras, por exemplo, a gente tem uma heterogeneidade muito grande. Eu já até mostrei parte dessa heterogeneidade para vocês, quando falei sobre o diâmetro das fibras. Então, se eu vario o diâmetro da fibra, eu vario muito a resistência dessa fibra. Mas outros aspectos, fibras provenientes de uma mesma planta produzida em locais diferentes, ela tem resistência diferente. Então, a heterogeneidade dessas fibras é um problema quando a gente pensa em compostos, quando eu penso em um material de alta responsabilidade. Normalmente se utiliza compostos poliméricos reforçados por fibras em materiais em que se deseja alta resistência e baixo peso. Por exemplo, os materiais esportivos, os materiais avançados, os compostos de placas balísticas, são todos materiais que precisam ter alta resistência, no caso, placas balísticas resistência ao impacto, e baixo peso, mas eles têm que ser homogêneos, a gente tem que confiar nesses materiais. Então, a heterogeneidade dessas fibras lignocelulósicas pode fazer com que a gente crie uma pequena barreira, não uma barreira intransponível, mas uma pequena barreira que dificulte a utilização desses materiais como reforço em compósitos em escala industrial, tá? Aí acaba que os compostos produzidos com fibras lignocelulósicas, eles ganham em escala industrial, mas as aplicações dele nem são de tanta responsabilidade assim. Vão para painéis de carro, vão para estofado, para parte na indústria automobilística que eu estou dizendo no geral, né? Para parte de para-choque, são equipamentos de responsabilidade, mas nem de tão elevada responsabilidade. Quando a gente vai produzir um equipamento esportivo, uma bicicleta, por exemplo, normalmente as fibras que a gente utiliza são fibras sintéticas, porque elas têm uma homogeneidade maior em relação às suas propriedades. Neste sentido, então, os nanocristais de celulose, que eles têm um potencial de serem mais homogêneos em relação às suas propriedades, visto que é um material, apesar de origem biológica, de origem natural, ele já é um material industrializado que passou por diversas etapas, que é capaz de ter propriedades homogêneas, não ter tanta variabilidade em relação às suas propriedades, a partir de um único nanocristal. Então, essa questão de ser homogêneo em relação às suas propriedades torna-se importante, pois a sua aplicação como reforço faz com que os compostos produzidos por ele sejam compostos que são homogêneos em relação às suas propriedades. Então, as pesquisas começam a crescer em 2005, tiveram um crescimento alto entre 2015 e 2020 e continua crescendo. A gente tem um crescimento relativamente grande das pesquisas utilizando CNC em compostos poliméricos, tá? E a gente está nos primeiros anos. Se a gente observasse aqui, por exemplo, aqui em 1970 começou as primeiras pesquisas. O avanço para alcançar o patamar que a gente está hoje dos nanocristais de celulose
levou-se aí 35 anos. Com 15 anos, a gente já tem uma quantidade de pesquisa elevada. Óbvio que isso está muito relacionado também à maneira como nós pesquisamos hoje, à maneira como se pesquisava em 1970, 80, 90. As pesquisas avançaram muito, o número de publicações avançou muito, então essa comparação que eu fiz pode até não ter muito sentido, mas o que a gente observa é que a gente tem um crescimento dessas pesquisas, porque esses materiais têm uma importância grande, tá? O que os nanocristais têm de especial? Eles têm alta rigidez. Quando se pensa em compósitos poliméricos reforçados com nanocristais, ou compósitos poliméricos reforçados, seja com fibras, com partículas, a rigidez é uma propriedade importante. A rigidez é essa capacidade do material de resistir a uma deformação, de ser rígido o suficiente para não se deformar, é uma propriedade importante dos materiais. Quando se quer um equipamento que não absorva choque, que tenha um poder de absorção grande e dissipação grande, procura ser um equipamento de alta rigidez. Tá? Então, a rigidez dos nanocristais é algo muito importante para a sua aplicação. Tá? A alta resistência dos nanocristais é outra propriedade importantíssima para a sua aplicação. Então, a gente tem propriedades dos nanocristais que são muito importantes: alta rigidez, alta resistência, elevada área superficial. Se eu aumento a área superficial de um material que vai ser inserido em uma matriz polimérica, por exemplo, eu estou aumentando a possibilidade de ligação, tá? Então, a gente pode tratar aqui de ligação puramente física, mas eu estou aumentando essa possibilidade de ligação. É um recurso renovável, tem propriedades homogêneas, como eu acabei de dizer. Então, tudo isso é muito importante para a aplicação desses nanocristais em compósitos poliméricos. Por outro lado, esses compósitos são hidrofílicos, eles têm uma hidrofilicidade menor do que a das fibras lignocelulósicas, por exemplo, isso já é bom, mas ainda assim eles são hidrofílicos, e normalmente as matrizes poliméricas de alta resistência, as matrizes poliméricas termofixas, são hidrofóbicas. Então, a gente tem uma hidrofobicidade das matrizes com a hidrofilicidade dos nanocristais. Essas propriedades antagônicas fazem com que as ligações entre a matriz e os nanocristais sejam dificultadas. Tá? Um outro problema: normalmente os nanocristais de celulose vêm dispersos em água. Essa dispersão dificulta, a gente vai ter que utilizar algum método, uma substituição de solvente, uma evaporação de solvente, ou algo do tipo, um método para fazer com que, pelo menos, quando eu digo disperso em água, gente, eu estou dizendo, pelo menos os industriais, uma grande parte do que está sendo produzido hoje vem disperso em água, com concentrações baixas, inclusive, 3, 4, 5%. E isso torna-se um gargalo para a utilização dele em matrizes de alta resistência. Então, eu tenho que utilizar um passo extra para tratar esses nanocristais. Nem indico tratar, separá-los da água, porque se eu adicionar água numa matriz, aí a gente está diminuindo suas propriedades drasticamente. Outro problema porque eu tenho um sistema polar e um sistema apolar, esses nanocristais, normalmente, quando inseridos em matrizes poliméricas, eles formam aglomerados. Eu não consigo uma dispersão deles. Então, esses aglomerados, vai ser até que a gente vai tratar hoje no nosso trabalho, eu julgo como o principal problema, tá? Assim, antes de tratar a interação química entre os nanocristais e as matrizes poliméricas, a formação destes materiais aglomerados, eles são, no meu ver, um dos principais problemas, porque eu não consigo ter uma dispersão homogênea, então eu já não consigo ter propriedades homogêneas no meu compósito. Esses aglomerados, eles se ligam entre si e não se ligam entre a matriz. Então, o que eu posso estar formando ali, ao invés de estar formando uma questão de uma zona de reforço, eu posso estar formando um vazio preenchido por nanocristais. Mas se ele não tem ligação física boa, se ele não tem ligação química boa entre esses aglomerados de nanocristais e a matriz polimérica, acontece que ali é uma zona de vazio, com um concentrador de tensão no material. Um concentrador de tensão vai minar a resistência que o material tem.
e dentro disso tudo entra a interação com as matrizes poliméricas. Por quê? Eu tenho hidrofilicidade, eu tenho aglomeração, eu tenho essa questão da dispersão em água. Então, tratar essa interação da matriz polimérica é outro desafio, tá? Então, isso são diversos desafios que a gente tem, diversos desafios que a gente está pesquisando, que o mundo está pesquisando em relação a isso, e cada um está conseguindo algumas saídas para relação a esses desafios, tá? No trabalho que eu vou mostrar para vocês, o que a gente fez? A gente pegou o compósito, pegou o CNC e reforçou uma matriz de poliéster. E a gente buscou, com esse trabalho, tratar o primeiro problema, que é a questão dos aglomerados, tá? Então, foi utilizar alguma coisa, utilizar algum solvente que conseguisse uma maior dispersão do CNC e esse solvente fosse compatível com a matriz de poliéster, tá? Então, o trabalho que eu apresento para vocês, ele vai tratar desse primeiro aspecto, tá? Então, o primeiro aspecto relacionado a essa aglomeração do CNC na matriz de poliéster. O que a gente fez nesse trabalho diferente? A gente diluiu os nanocristais, só para deixar claro, a gente usou nanocristais comerciais, tá? E eles já vinham praticamente secos, com 3% de umidade, e a gente só fez uma liofilização nos nanocristais e depois passou por um moinho para dispersão, tá? E a gente a gente misturou esses nanocristais com monômero de estireno, um solvente, compatível com a matriz de poliéster, com a resina de poliéster, e depois da dissolução desses nanocristais no estireno, a gente adicionou a resina de poliéster. Então, o que a gente procurou nisso foi diminuir a aglomeração. Vocês vão ver pelos resultados que a gente obteve que a gente conseguiu uma diminuição dessa aglomeração adicionando esses monômeros de estireno. Tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um compósito reforçados com 1, 2, 3% de 1, 2, 3% para algumas caracterizações e 1 e 2% para outras caracterizações de nanocristais, com 28% de monômero de estireno, sabendo que o monômero de estireno foi dissolvido antes os nanocristais foram dissolvidos primeiro no monômero de estireno, depois misturados à resina de poliéster, tá? E eu começo mostrando para vocês os resultados bons que nós obtemos, porque nem tudo são flores. O que a gente conseguiu de relevante com esse trabalho? A gente conseguiu com esse trabalho um aumento da resistência à fricção, tá? Adicionando, por exemplo, 2% de nanocristais de celulose, a gente mais que dobrou a resistência à fricção. Então, se você pensar que apenas 2% de nanocristais de celulose conseguiram um aumento de maior que 100% de resistência à fricção, isso faz com que a gente tenha os olhos bem abertos em relação à interação dos nanocristais de celulose com a resina de poliéster. Então, a gente conseguiu resultados bem interessantes em relação à resistência à fricção. Tá? Módulo de elasticidade, a rigidez que a gente esperava aumentar, não teve modificação significativa, então não consegui ter uma diferença significativa aqui, estudo estatisticamente é igual, e a gente não conseguiu ter essa interação que a gente esperava aqui, pois o módulo de elasticidade era uma coisa que a gente esperava aumentar, pois trata-se de um reforço extremamente rígido, tá? Mas a gente não conseguiu. A deflexão total, a gente conseguiu aumentar. Então, a gente consegue aumentar a deflexão total, que está muito relacionado à tenacidade. Então, a gente aumenta tanto a tenacidade quanto a deflexão total, isto é, a energia que esse material consegue absorver antes da ruptura por uma carga estática aplicada. Então, a gente conseguiu fazer com que esse material conseguisse absorver mais energia. Isso está relacionado a aspectos de interação entre esses nanocristais de celulose e a matriz de poliéster que a gente utilizou.
Só que, quando a gente olha a energia absorvida, o impacto está em linha com a energia, no caso da energia de tenacidade em fricção, é uma carga estática, que é uma carga dinâmica, a gente consegue ter um aumento interessante quando se compara o composto de 1% de CNC com o composto de 0% de CNC, mas esse aumento ainda está aquém do que a gente esperava, tá? Estava aquém do que a gente queria como resultado. Nos resultados de tensão aqui, o que faz com que a gente continue pesquisando a fundo. A gente não obteve resultado de aumento de resistência à tensão em tração, nem aumento ou diminuição do módulo de elasticidade em tração. Assim, em fricção, quando a gente ensaia o material, ele está submetido a cargas compressivas e cargas trativas. Eu tenho parte tração, parte compressão, e as duas coisas estão interagindo entre si. Em tração, o nosso composto, o nosso material está submetido só em cargas trativas, como o próprio nome já diz. A existência de qualquer vazios ou aglomeração no material pode fazer com que o esforço em tração ele é mais sensível à existência de vazios e falhas no material. Então, esse esforço em tração foi afetado por essa existência de vazios, ou pode ter sido afetado por essa existência de vazios em relação aos compostos, no caso. Então, a gente não conseguiu obter aumento de resistência em relação a eles. Absorção de água, estou vendo que o meu tempo está chegando ao fim. A absorção de água, é um resultado interessante, pois a gente observa que a gente quase não tem absorção de água e não tem variação da absorção de água com exceção de nanocristais de celulose. O que é interessante, pois, sabendo que os nanocristais de celulose são hidrofílicos, eles poderiam aumentar essa absorção de água, mas eles não aumentaram estatisticamente. O que é explicado também pelo fato de eles estarem cobertos por uma matriz polimérica, que é hidrofóbica, então não absorve água. Neste caso, não fez com que os nanocristais absorvessem água durante o nosso teste. Em relação à resistência térmica, a gente não teve variação significativa, teve uma pequena variação aqui, mas na temperatura final de degradação, o que não faz diferença, o que mais nos interessaria seriam as temperaturas iniciais aqui, e a gente não obteve essa diferença significativa, nem para mais, nem para menos, até porque a inserção de nanocristais foi muito pequena, então não foi suficiente para aumentar a resistência térmica dos compostos. Em relação à cristalinidade da matriz, a gente também não obteve diferença significativa. Então, apesar da gente estar inserindo dentro de uma matriz polimérica nanocristais de celulose, que são uma fase extremamente cristalina, eles ainda assim não aumentaram a cristalinidade. O que a gente esperava era não que eles aumentassem a cristalinidade por inserção de 3% de nanocristais. Não esperava cristalinidade proveniente deles, mas a cristalinidade gerada na matriz através dos sítios cristalinos, que são os nanocristais. Então, aumentar uma cristalinidade dessa matriz de forma geral, o que não ocorreu. Tá? Então, a gente ainda precisa caminhar muito em relação ao estudo dessa interação, a interação dos nanocristais com as matrizes poliméricas. A gente acredita que a gente conseguiu melhorar aspectos relacionados à aglomeração, pois, apesar de não ter sido mostrado aqui, a gente fez ensaios utilizando monômero de estireno e sem utilizar monômero de estireno. E os resultados com monômero de estirenos, nós conseguimos bons resultados, principalmente em flexão. Por outro lado, sem, a gente não conseguiu resultados pífios, a diminuição da resistência, inclusive. Então, a gente acredita que a gente está melhorando um aspecto ali relacionado à aglomeração, e a gente não viu esses pontos de aglomeração no MEV, tá? É óbvio que eu não ia ver nanocristais no MEV, gente, eu já não esperava isso. Mas quando a gente tem pontos de aglomeração, a gente gera zonas na matriz poliméricas onde é possível ver o efeito de alguma partícula maior, tá? O que a gente não observou através do MEV, mas a gente observou uma diferença em relação ao aspecto da fratura, partindo de uma fratura frágil para uma fratura dupla com diversas trincas sendo formadas.
tá? O que está em linha também com o resultado que a gente obteve lá de aumento de resistência, de aumento de tenacidade à fratura, tá? Gente, meu tempo está chegando ao fim e eu também estou terminando. Esse aqui foram os 2 trabalhos que a gente publicou em relação a esses resultados que eu acabei de mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção e é isso. Muito obrigado. Deixa eu só interromper minha apresentação aqui. Fica tranquilo aí, tá beleza. Pode continuar com a apresentação? Pode. Continua a apresentação. Vou pedir só para o nosso diretor Arthur voltar com a sua tela um pouquinho, para o pessoal poder anotar seu e-mail. Isso, Michel Picanco, né? @e-mail. É e-mail mesmo? .com? Desculpa, @gmail. Está errado aqui. Gmail. Então por isso que eu fiquei olhando aí. Então, michelpicanço, @gmail.com. Pode colocar a gente os 2 na tela aí, Arthur. Beleza, estamos de volta aqui. Obrigado pela sua apresentação. Pode parar a sua transmissão para a gente ficar só nós 2 aqui na tela. E é o seguinte, eu fico muito orgulhoso e envaidecido de poder ter criado o Congresso Florestas Online e permitir que a universidade esteja aqui presente, mostrando o trabalho que muitas pessoas não conhecem, não sabem o que é feito dentro da universidade. Acaba sendo um trabalho, né, interno, ligado a algumas empresas, mas o grande público, estou vendo aqui gente do Brasil inteiro aqui, desconhece muitas das coisas que acontecem nas universidades. Já fizemos várias parcerias com a Unesp, com o pessoal da Universidade Federal de Viçosa, agora a UFES já é o 2º ano, 3º ano já, que vocês da UFES estão participando com a gente aqui, na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigado. Tá? Obrigado a todos vocês que estão nos ajudando. Sua palestra foi ótima, tem muita informação. Esses estudos são importantíssimos para todos nós. É importantíssimo para a gente saber o que está acontecendo e é muito ilustrativo. Você foi brilhante na sua apresentação. E a Desanilde já pergunta aqui. Parabéns, professor Michel, para a sua contribuição nessa área de materiais. Muito importante. Poderia explicar um pouco mais como vocês observaram a presença de aglomerados nos compósitos? Grata. Valeu, muito obrigado pela pergunta, obrigado, Paulo, pelas palavras. Então, assim, a gente não fez uma análise de MET nem de força atômica, o que seria o ideal para observar os aglomerados de compósitos, tá? A gente fez análise por MEV, então a gente tem aspectos relacionados à nossa caracterização, que não foi tão específica para observar as aglomerações. Mas, com a não utilização do monômero de estireno, que foi o nosso ponto-chave ali nesse trabalho, a gente observou clusters, assim, quando se olha a matriz polimérica de forma geral, a gente observa regiões que tinha pontos de concentração. E, assim, não é possível ver nanocristais de celulose, mas se eu concentro uma grande quantidade desse material em um único ponto, a gente consegue observar pontos diferentes da matriz ali, tá? Então, a gente conseguia observar esses pontos, mesmo com a mistura. A gente usou um misturador mecânico de alta rotação, e mesmo com essas misturas, ainda depois do ponto de fratura, a gente observava pontos, tipo pontos mesmo, pontos de regiões ali estranhas à matriz, tá? O que a gente não conseguiu ver utilizando o monômero de estireno. Então, tem muita gente entrando aqui, dando os parabéns para você. Vamos dizer, o pessoal está aqui já dando bom dia. Luzia Silva, bom dia. Tayana Zanelli Meireles, bom dia. Renato César da Mota Borges, bom dia a todos. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. A Tayana Zanelli Meireles, sou aluna de pós em ENC, da Universidade Federal de Viçosa. Luiz Alberto Batista de Moraes, engenheiro florestal, SEMAD, de Minas Gerais. Bom dia a todos. De Além Paraíba, em Minas Gerais. A Ana Paula Rossi, bom dia, da Alta Floresta, Mato Grosso. Tatiane Matos, bom dia. Sara Bauman, bom dia, Santarém, no Pará. O Marco Andrade, bom dia, falando de Belo Horizonte. A Desanilde, parabéns ao Paulo pelo evento, muito importante essa divulgação, e obrigado ao Michel pela resposta. Luiz Vilati, parabéns pela palestra. O Marco Andrade, parabéns pela apresentação em pesquisas de alto nível. Danila Estevam, bom dia a todos, excelente palestra, obrigada, por gentileza. Quais seriam os custos da produção de nanocelulose, Michel? É uma pergunta interessante.
Obrigado pela pergunta. Assim, a gente não produz a nanocelulose. A gente sabe que é um material que ainda tem alto custo. Mas a gente, nesse trabalho que está no final da apresentação, a gente até apresenta uma matriz de custos, tá? Geral, assim, o que a gente consegue obter no mercado hoje. Então, com a inserção de... Assim, eu não sei te falar valores. A primeira, para ser direto à sua resposta. Mas a inserção de nanocristais de celulose em matrizes poliméricas, devido à pequena quantidade de nanocristais e o aumento da resistência que eles podem oferecer, eles são menos custosos do que a inserção de fibra de vidro, por exemplo. Tá? Porque fibra de vidro, apesar de ser um material muito mais barato, a gente, para ter uma resistência específica grande, a gente vai ter que acrescentar aí algo em torno de 30% a 40% de fibra de vidro. Enquanto no cristal de celulose, a gente acrescenta 1, 2, 3%. Então, no compósito, o custo torna-se mais barato do que de fibra de vidro, por exemplo. É o que está mostrado. Depois, dá uma olhadinha no artigo lá que ele vai explicar mais ou menos isso. Obrigado, Michel. Vamos lá. Aqui a Adriano Ribeiro de Mendoza. Parabéns, professor Michel. Sayana Zanelli Meirelles, parabéns pela apresentação. Desanilde, professor Michel, poderia nos informar onde você adquiriu o CNC para a pesquisa? Grata. Tá. Eles foram comprados nos Estados Unidos. Eu não lembro do laboratório, mas se quiser me mandar um e-mail, eu mando os contatos do laboratório, tá? Eles foram comprados e eles vinham com 2% de umidade. A gente fez uma liofilização e depois fez uma dispersão deles em moinho para a utilização dos compósitos. Tá? Pode me mandar um e-mail depois no final que eu respondo direitinho no laboratório, contato, eu passo tudo isso. Ótimo. A Daniela Estevam, ok, obrigada. E eu queria agora, já que estamos no tempinho certinho, deu tudo certo, Michel, suas considerações finais. Paulo, agradeço a participação, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço a todos os ouvintes, a todas as perguntas. Para qualquer esclarecimento, só mandar um e-mail, será um prazer responder a cada um de vocês, tá bom? Paulo, muito obrigado, parabéns pelo evento, tá? Evento de grande nível que você está executando. Parabéns mesmo. Obrigado, Michel, você é muito gentil. Obrigado mesmo. Obrigado você que tem o seu tempo para estar com a gente aqui hoje. Muita gente aqui agradecendo. Se você quiser depois continuar aqui, entrar no nossa transmissão, no nosso chat, conversar com as pessoas, fique à vontade. Então, eu vou pedir para o nosso diretor, o Arthur, rodar a vinheta, que é a nossa próxima palestrante. Já está na linha. Roda, Arthur.